O Taika Waititi é um dos meus diretores favoritos, e para me preparar para Thor, Amor e Trovão, eu fui rever os filmes dele e ver alguns pela primeira vez, e acabei me deparando com uma temática recorrente ao longo dos filmes dele que eu quis trazer aqui para esse vídeo, que é como ele usa da comédia e do âmbito familiar para explorar o ato de amadurecer. Hi there, I'm Taika Waititi, and welcome to this, wherever this is. Taika David Cohen nasceu em 16 de agosto de 1975 na Nova Zelândia. Formado em artes cênicas, o Taika fez parte de um grupo de comédia chamado So You Are a Man, no qual também fazia parte o Jermaine Clement, com quem ele fez uma dupla cômica chamada The Humor Beasts. E mesmo já tendo uma carreira mais voltada ali para atuação, nesse lado cômico, o Taika decidiu começar a dirigir a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, quando ele fez uma série de curtas. Entre esses curtas estava Two Cars, One Night, que acabou rendendo uma indicação ao Oscar de melhor curta para o Taika em 2005, tanto que tem uma cena do Oscar dele que ele finge que está dormindo enquanto está rolando a premiação, os indicados, no caso, para a categoria dele, ele acabou não levando. Mas nesse mesmo período, ele escreveu, dirigiu e atuou ao lado do Jermaine um outro curta chamado What We Do in the Shadows, Interview with Some Vampires. Mas depois eu retomo o que esse curtinha resultou. E aí vamos para o primeiro filme dirigido pelo Taika, que é Loucos por Nada, onde acompanhamos a jovem adulta Lily, que trabalha num fast food, cujo único momento feliz do dia dela é atender o Jared, por quem ela tem um crush. Eventualmente, os dois acabam dormindo, só que o Jared decide voltar para sua cidade natal para enfrentar um bully que atormentava ele na época do colégio, e a Lily vai junto. Com esse filme, o Taika cria uma comédia romântica estranha, que traz um outro elemento comum na filmografia do diretor, que é justamente explorar o cômico através do mundano. Quer pegar momentos do cotidiano e brincar com eles, subvertendo a expectativa do que a gente espera que esses momentos acabem entregando. Em filmes mais reais do diretor, isso já acaba funcionando muito bem, só que quando a gente vai pro lado mais fantasioso, por exemplo, com o próprio Thor, ou então com What We Do in the Shadows, que ele usa muito também dessa questão do deadpan, isso acaba soando muito mais forte e no processo até muito mais engraçado. Porém, por baixo de toda essa comédia, tem um outro elemento que eu quero trazer, que eu falei lá no começo do vídeo, que é presente em toda a filmografia do Taika também, que é usar a família e figuras ausentes para explorar em seus personagens o ato de amadurecer, de crescer ao longo da vida. Aqui, o pai do Jared é essa figura paterna presente, mas ao mesmo tempo ausente para o filho, que busca encontrar essa validação e reconhecimento do pai, que é distante porque o seu irmão, Gordon, cometeu suicídio. Amadurecer vem do Jared compreender que ele não tem que ficar preso ao seu pai, que por sua vez precisa entender que não conhece o filho, o que permite com que o Jared consiga tratar a Lily da forma como ela merece ser tratada, e não dele apenas replicando da forma como o pai o tratava. E dentro desse filme, amadurecer pro Jared envolve tanto essa questão familiar, quanto no processo mesmo, essa questão romântica dele com a Lily. O que nos leva ao segundo filme dirigido pelo Taika de 2010 chamado Boy. A trama se passa na década de 1980 e acompanha Boy, um garoto que mora na fazenda da avó e que idolatra tanto Michael Jackson quanto seu pai, Alan May. Aqui, ao dar a perspectiva principal para uma criança, o que o Taika faz é explorar como o olhar infantil lida com a ausência familiar, que no caso do Boy é colocar o pai num campo imaginativo de herói, ao lado do outro herói da criança, que é o Michael Jackson. Porém, quando o pai, que é interpretado pelo próprio Taika Waititi, volta ali para o âmago familiar, a gente vê essa figura idealizada na mentalidade do Boy sendo constantemente desafiada, entrando nesse campo de conflito de o que ele imagina que o pai é versus o que o pai realmente é, o que leva a uma desconstrução dessa figura paterna para o Boy e no processo leva ele a amadurecer através até mesmo da desilusão da qual ele encontra-se. E como que, de certa forma, ao confrontar a morte da esposa, o Alan May acaba também tendo que amadurecer no processo de alguma forma, conectando ele também mais com os filhos dele. E não somente isso, mas esse filme, nesse ponto, acaba fazendo ligação com o filme anterior, que é Loucos por Nada.
E além disso, se você reparar bem, se você já assistiu Boy ou se você não viu, a estrutura desse filme é praticamente idêntica à de Jojo Rabbit, que foi lançado em 2019. Troca-se a Nova Zelândia de 1980 pela Alemanha hitlerista, Boy por Jojo e o pai idealizado pelo amigo imaginário. E voilà, temos a segunda indicação do Taika ao Oscar e a primeira que ele venceu por roteiro adaptado. Thank you. Amazing. Thank you. A ausência paterna faz Jojo a suplantar com Hitler imaginário, que acaba tendo esse ar importante para o garoto dentro do contexto em que ele se encontra. Mas, mais uma vez, o Taika coloca justamente o ato de amadurecer em seu personagem principal, um outro garotinho, através dele ter que confrontar o que essa figura paterna, esse amigo imaginário diz e representa, muito por conta da relação que o Jojo tem com a mãe, que é a Rose, e também através da figura da Elsa. No. Just a little please. Fuck off, Hitler. Curiosamente, se a gente volta para 2016, o Taika meio que cria uma trilogia não intencional, usando o Boy, A Incrível Aventura de Rick Baker, que é o que eu vou comentar agora, e Jojo Rabbit. Aqui, Rick Baker é um adolescente órfão marginal que está prestes a ser mandado para o reformatório, sendo que sua última chance está no casal Bella e Hack, que o adotam. Quando eu digo trilogia, é justamente em torno dessa temática de você dar a perspectiva para uma criança e abordar essa questão familiar disfuncional conforme você vai praticar o ato de amadurecer e de crescer. No caso, entre o Hack, que é um cara fechado, tendo que conviver com o Rick por conta da sua esposa Bella, que acaba falecendo, o que leva os dois a se esconderem na floresta enquanto são perseguidos pela polícia. O ato de amadurecer dentro desse filme, assim como em Boy, acaba sendo duplo, tanto para o Rick quanto para o Hack, que se conectam na ausência da Bella, criando uma relação familiar, assim como nos outros trabalhos do Taika em ambientes peculiares. Que é justamente o momento em que o Taika brinca muito com a comédia, que é pegar essas passagens mundanas, ordinárias, e transformar em algo extraordinário. Dentro de A Incrível Aventura de Rick Baker, isso ocorre algumas vezes, mas uma das mais engraçadas é que eles fazem uma perseguição ali perto do clímax do filme, que não tem nada demais, mas da forma como é filmado, a música que é colocado, aquilo parece muito mais grandioso do que exatamente é. E o Taika costuma fazer isso em vários dos seus filmes. Thor Ragnarok é até meio difícil de falar porque não é um filme que tem o envolvimento do Taika no roteiro, mas ainda assim, se a gente vê o arco do personagem a partir desse filme, a gente pode pegar um pouco o mundo sombrio quando ele perde a mãe, mas a partir de Ragnarok, essa questão do personagem ter que amadurecer também está presente quando ele acaba se deparando com o fato de que a Hela é a irmã que ele não sabia que tinha e que o pai gostava mais da Hela do que dele exatamente, e aí depois ele perde essa figura paterna e ele meio que tem que aprender a crescer na marra. Tanto que o Taika define esse filme como um garoto rico no gueto. E eu vejo justamente isso dele tendo que crescer numa situação na qual ele não é familiarizado. Mas é muito engraçado como que é justamente nesse contexto mais extraordinário que o Taika consegue fazer com que esse tipo de humor dele acabe reverberando muito mais. Tanto é que eu acho que a partir do Thor Ragnarok, meio que o personagem se reinventou de uma maneira muito interessante e o arco final dele em Guerra Infinita e Ultimato acaba tornando o Thor um personagem muito incrível dentro do MCU e eu diria que muito por culpa do próprio Taika. Did you just agree with me? Come on, this place is perfect for you. It's savage, chaotic, lawless. Brother, you can do great here. Do you truly think so little of me? Loki, I thought the world of you. Por fim, O Que Fazemos nas Sombras é aquele curta que eu citei no começo do vídeo que eles transformaram nesse filme, onde a gente acompanha um grupo de vampiros que dividem uma casa na Nova Zelândia nos tempos modernos. É curioso como, mesmo sendo criaturas centenárias, os vampiros do Taika são meio que retratados como adolescentes, jovens adultos, e eu até colocaria o Thor dele mais ou menos nesse mesmo ponto. E onde eu vejo muito o ato de amadurecer dentro de O Que Fazemos nas Sombras, através do Viago, que é interpretado pelo próprio Taika Waititi, desse ato dele ter que aprender o que é não envelhecer, mas buscar o amor mesmo assim, esse amor que ele deixou pra trás, porque o amor dele ia envelhecer e ele não. Eu acho que esse acaba sendo o ponto no qual o filme trabalha essa questão do amadurecer, que eu cito que é presente em todas as obras do Taika. Tem uma frase que o Taika falou sobre Boy, que eu acho que dá pra expandir pra toda a sua filmografia, que é a seguinte:
explorar a dolorosa comédia de crescer e interpretar o mundo. Dá pra falar quase que todos os seus personagens principais são crianças presentes ali no âmago familiar, por muitas vezes disfuncional, tendo que crescer e amadurecer. E eu gosto demais do Taika, ele é um dos meus diretores favoritos, tanto por como ele consegue juntar muito bem essa questão da comédia, que dialoga muito comigo, o estilo de comédia que ele faz, com esses temas mais profundos, tratados por muitas vezes de uma forma leve. Se você gosta do Taika, deixa aí nos comentários qual é o seu filme favorito dele, assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheteirama. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.